Poubel, professora de História. A gente vai ver agora sobre os presidentes da ditadura militar. Vamos começar com o governo Castelo Branco, né, que ficou de 1964, quando teve o golpe, a Revolução, até 1967. Isso daqui é o Castelo Branco, que ele era um general militar. Ele foi eleito pelo Congresso, ou seja, não foi uma votação direta, em 64. No seu pronunciamento, quando ele foi tomar posse, declarou defender a democracia, porém, ao começar seu governo, assumiu uma posição autoritária. Gente, quando a gente fala em ditadura militar, no governo autoritário, quando eles entraram no poder, eles não entraram se botando tão ditadores, tão autoritários. Muitas vezes falavam que era uma época de transição, uma época que eles iam precisar deixar a casa arrumada para depois voltar à mão do civil e toda a ordem democrática com votação regularizada. Mas a gente vê que não foi bem assim que aconteceu. O que ele faz? Ele estabelece eleições indiretas para presidente, ou seja, não é o povo que vai lá na urna e vota em quem que ele quer que seja presidente. Ele dissolve partidos políticos. Quando você dissolve partido político, você tira, a força e representatividade dos seus opositores, acaba a oposição. Caça mandato de vários parlamentares federais e estaduais. Isso tem a ver com você dissolver partidos políticos, né? Você vai tentando de toda forma eliminar a sua oposição. E aí você cancela direitos políticos e constitucionais de cidadãos, sindicatos e com intervenção do governo militar. Então, assim, você vê que ele entra já tentando principalmente eliminar qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de ameaça ao governo dele. Quando ele vai e dissolve partidos políticos, ele instala o bipartidarismo. O bipartidarismo é fácil. Bi vem de dois, né? Bicampeão é quem foi 2 vezes campeão. E o bipartidarismo é o quê? São 2 partidos. Só estão autorizados o funcionamento de 2. O Movimento Democrático Brasileiro, conhecido pela sigla MDB, e a Aliança Renovadora Nacional, conhecida como Arena. Então só podia ter MDB e Arena. O primeiro era de oposição e o segundo, de certa forma, controlada. O segundo representava os militares. Então, assim, era uma oposição, mas uma oposição muito controlada, né? O que seria uma oposição radical, oposta, extrema, foi dissolvido, foi posto na ilegalidade. E a Arena não. A Arena era o partido da situação. Era aquele partido dos militares, aquele partido que estava junto com o governo. Ele também vai fazer a nova Constituição. A Constituição de 67 confirma, e institucionaliza o regime militar e suas formas de atuação. Então essa Constituição vem para ter base, base jurídica, política e legal também nas formas de ação que aquele governo ia se desenvolver, que o governo militar ia fazer dali para frente. E aí você entra para o governo Costa e Silva, A gente já tem, se você quiser, uma videoaula falando dos aspectos gerais da ditadura militar. Esse daqui é tentando de uma forma mais periodizar mais, a partir dos presidentes. Você vê em qual presidente foi o que aconteceu cada coisa. Mas sempre se você tiver com alguma dúvida sobre algum conceito, de uma forma mais geral, vai na videoaula sobre ditadura militar, não só sobre os presidentes da ditadura militar, que esses conceitos também foram desenvolvidos ali. O governo Costa e Silva, em 67, ele é eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Como a gente viu, quando começa o Castelo Branco no governo, ele vai e põe eleições indiretas. Então, a partir daquele momento, o povo não vai votar, quem vota é o Congresso Nacional, votando sempre quem é interessante, quem está mantendo as alianças políticas. Esse governo dele foi marcado por protestos e manifestações sociais. Então você vê que mesmo tentando controlar ao máximo
A oposição, você nunca consegue sufocar de todo. Sempre vai ter aquela voz que vai querer lutar, que vai querer se revoltar, que vão ser os conhecidos como... Sempre tem, em cada momento histórico, aqueles que são conhecidos como os revoltados, aqueles que estão lutando por causas que os outros não acreditam. Mas são essas pessoas que podem promover a mudança na sociedade. Foram eles que lutaram para o fim da ditadura militar, enquanto a maior parte da classe média estava apoiando e estava achando bacanas torturas e prisões. A oposição ao regime militar cresceu muito no governo Costa e Silva. E aí, né, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, começa a ganhar muita notoriedade, crescer, porque vai organizando, agitando, movimentando os estudantes, né, para poder se revoltarem contra o sistema. E ele vai e organiza a passeata dos 100 mil, uma passeata onde reuniu uma grande quantidade de pessoas que estavam se colocando contra o regime, né, contra o governo como estava sendo feito. Enquanto isso, em Contagem e Osasco, né, você tem greve de operários que paralisam fábricas em protesto ao regime militar. A guerrilha urbana começa a se organizar, formada por jovens idealistas de esquerda, assaltam bancos e sequestram embaixadores para obter fundo para um movimento de posição armada. Então você vai começando a ter uma oposição muito grande. Você tem os estudantes tendo como representatividade a UNE muito forte, você tem a guerrilha urbana e você também tem, a gente vai ver, a guerrilha rural. Essa urbana teve sequestrando embaixadores, algumas figuras da política brasileira que entraram junto com o governo, né, principalmente com o governo do PT, quando o Lula ele é eleito, pessoas que participaram ativamente aqui dessa guerrilha urbana se botando contra a ditadura militar começam a ganhar papel destacado na política, começam a se eleger para cargos muito importantes. Aqui é a foto da passeata dos 100 mil. São os estudantes, onde você está lendo, ó, abaixo a ditadura, povo no poder. Então você vê que é muita gente mesmo tendo opressão, mesmo tendo a repressão, a censura, todos aqueles instrumentos de perseguição, censura, enfim, tortura, mesmo assim ainda tem uma grande quantidade de pessoas tentando lutar por uma mudança. Aí você vê aqui, ó, várias faixas, liberdade de expressão, liberdade para os presos, enfim, uma agenda política muito grande voltada para essa questão da tortura, da prisão, da censura, voltada para a questão do autoritarismo que esse governo mostrava. O governo Costa e Silva, né? No dia 13 de dezembro de 68, o governo decreta o Ato Institucional número 5, o AI-5. O Ato Institucional, isso também tem nessa videoaula sobre a ditadura militar, se você quiser ver um pouquinho mais a fundo, mas os atos institucionais, eles foram meios do governo fazer com que essas medidas de exceção que faziam com que a oposição ficasse cada vez mais recuada, oprimida, pudessem valer. O AI-5, o Ato Institucional número 5, foi o mais duro do governo militar, pois ele aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com a garantia do habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Então foi essa que chegou para realmente sufocar e acabar com qualquer tipo de denúncia, né? Censura máxima. E aí que você vê, Ato 5, o objetivo é manter a revolução. Quando está manter a revolução, é porque eles falam que foi uma revolução militar, né? Que eles mudaram as estruturas. E esse AI-5, o Ato 5, seria para você manter aquele governo revolucionário, como eles chamavam os governos militares. Fazer com que não tivesse uma força tão grande contrária capaz de derrubar aquele governo. O AI-5, né, destrinchando mais, concedia poder ao presidente da República para cassar mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores.
proibia manifestações populares de caráter político. Não podia se manifestar contra a ditadura. Suspendia o direito de habeas corpus em casos de crime político, crimes contra a ordem econômica, segurança nacional e economia popular. Para quem não sabe o que é isso, por exemplo, você foi preso, né, para averiguação, enfim, foi detido. O advogado pode entrar com pedido de habeas corpus, que é para você ser solto enquanto a investigação está acontecendo. Nesse momento aqui, isso não pode ocorrer. Se você é detido, se você é levado para averiguação, você vai ficar lá, não vai ter como sair. Impunha a censura prévia para jornais, revistas, livros, peças de teatro e música. Isso é o quê? A censura prévia significa que antes de ser divulgado, antes de fato, né, essas obras de arte, da cultura, fossem de conhecimento do grande público, o governo militar, o governo ditatorial teria que fazer o quê? Olhar, ver se de forma nenhuma estava contrariando, né, o que estabelecia como correto, e aí sim é liberado. Tem uma música que fala sobre a revolta da Chibata, e aí começa assim: há muito tempo nas águas da Guanabara. Aí a música fala assim: salve o almirante negro. Só que como dentro da marinha era muito ruim, né? Existe um mal-estar muito grande em ter alguém de dentro da marinha que comandou, teve uma subversão, enfim, que se botou contra, né, ao estado das coisas que estavam, a ditadura mandou mudar essa parte da música de, ao invés de salvem o almirante negro, para salvem o navegante negro, porque eles achavam que o almirante era você usar de uma patente militar para exaltar alguém que se botou contra o governo. Então, assim, eram essas medidas, sabe? Pegava a letra de música e propunha alguma alteração, falava: não, assim não, faz dessa forma. Ou novela: não, essa não pode, essa está muito subversiva. Então, isso daí foi tudo do AI-5. Então, isso daqui está representando o olho fechado, a boca fechada, você não pode falar o que quer e você não deve ver aquilo que não querem que você veja. Vamos ficando por aqui. Tchau.